Olá, quinto ano. Aqui mais uma vez para dar uma aulinha de história, né? Tia tá aqui sentadinha para contar a vocês mais um episódio verídico, né, histórico do nosso país. Tia começou a contar a vocês que quem vivia aqui, né, os primeiros habitantes daqui foram os índios, que também vieram de outros lugares há milhões de anos, em embarcações procurando uma terra melhor. Vieram como se estivessem refugiados. E aqui, depois de milhões de anos, cresceram, né, várias nações indígenas, várias tribos. Enfim, Cabral, né, Pedro Álvares Cabral, era um grande comerciante português e fazia comércio nas Índias, né? Ele vendia, troca e venda de mercadorias, enfim. Na vinda das Índias para Portugal, Cabral se deparou com uma grande tempestade e aí decidiu mudar a rota. E nessa mudança de rota, ele avistou uma grande faixa de terra e se tratava de uma ilha. E percebeu que lá existia vida, né? Eram os índios, os selvagens, vivendo naquela ilha. E a curiosidade dele, ele chegou até aqui. Então, o que foi que aconteceu? Quando ele chegou aqui, ele viu que não se tratava apenas de uma ilha, né? O primeiro nome que foi dado ao Brasil, como a gente viu, foi Ilha de Veracruz. Depois Cabral percebeu que não se tratava de apenas uma ilha, e sim de uma imensidão territorial. Então o Brasil recebeu outro nome, que foi Terra de Santa Cruz, né? Logo após, Cabral começou a perceber, né, os portugueses, ele todas as navegações, o pessoal começou a perceber que aqui no Brasil tem uma riqueza enorme de água potável, né, de plantas e de muitos vegetais e encontraram o pau-brasil, que eles usavam que a madeira e também extraía uma tinta, né, vermelha, que a gente sabe que o pau-brasil tem existe essa extração no pau-brasil, que é uma coloração vermelha, e no passado o pessoal usava muito esse tipo de tinta para tingir tecidos. Enfim, foi quando a coroa portuguesa, né, Caminha, que foi o escrivão curioso e viu um lugar, né, diferente e fez uma carta ao rei contando, relatando tudo o que tinha visto por aqui. E logo o rei veio com a coroa para cá, né, como tia contou para vocês, veio com a coroa para cá. Por quê? Porque antigamente era assim, né? Os países eram comandados por reis e rainhas. Só depois que cada país foi tendo sua república. Aí foi quando teve a votação para presidente da república, que a gente comemora no dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da república, quando o Brasil passou a ser dominado por presidente, né? Os brasileiros insatisfeitos com a coroa, que estavam aqui há anos, de geração em geração, né? Dom João, depois de Dom João, Dom Pedro I, e, por último, seu filho, Dom Pedro II, né? Os brasileiros insatisfeitos resistiram à coroa e expulsaram a coroa portuguesa daqui do Brasil, e o Brasil começou a ser comandado por um presidente, certo? Que a gente vai ver isso lá no dia 15 de novembro, no dia da proclamação. Enfim, antes disso, né, os portugueses dominaram o Brasil e depois outros países europeus começaram a perceber, europeus ou latinos, começaram a perceber, né, que os portugueses estavam tendo grandes riquezas, encontrando grandes riquezas aqui no nosso país, e aí surgiu a ambição e o interesse de vir também, até porque, né, era uma terra que não tinha dono, então eles se acharam no direito de vir também. E começou essas invasões, certo? É o que a gente vai ver na aula de hoje de ciências. Começaram essas invasões, né, de outros países. E a primeira invasão, o primeiro país a invadir o Brasil, querendo também se apossar de uma boa parte, foi os franceses, certo? Então, na página 39 do livro de vocês vão saber com detalhes como foi que os franceses invadiram o Brasil, certo? Eles tinham uma relação amigável com os índios gostavam dele, certo? E isso aí, essa amizade dos índios com os franceses,
deu aos franceses saber de tudo o que acontecia aqui, como entrar e como conhecer o território, como conhecer, descobrir mais coisas, né? Pela amizade que eles tinham com os índios, certo? Essa amizade com os franceses e os índios, né, ajudou que os franceses explorassem cada vez mais o Brasil. Foi aí que eles se sentiram tão à vontade de estar aqui no nosso país que existiu a primeira invasão francesa no Brasil no ano de 1555, certo? Em outras aulas de ciência, a gente também viu sobre os governadores geral, né? Governadores gerais, que eram pessoas de confiança da coroa portuguesa para comandar e cuidar do Brasil, né? Eram pessoas, eram homens de confiança, até porque a coroa sozinha não conseguia comandar uma extensão de terra tão grande como o nosso Brasil. E a primeira invasão francesa foi com Duarte. Duarte Coelho era o governador-geral. Ele não se importou muito e só no governo de Mendes Sá foi que eles lutaram contra os franceses, né? Expulsando os franceses daqui do Brasil. Os franceses ainda permaneceram aqui explorando o Brasil 12 anos, né? O primeiro conflito foi no Rio de Janeiro, e depois de alguns anos eles voltaram a invadir o Brasil. Eles queriam uma parte da terra para fazer uma colônia francesa e fazer tipo um asilo, né, um lugar, um lugar de apoio para os calvinistas, os protestantes calvinistas. Eram pessoas que tinham criado uma religião e estavam sendo perseguidos na França. Então, eles queriam colocar esse pessoal aqui no alojamento e queriam também explorar e conhecer o nosso Brasil. Então, essa é a nossa aula de história, né? Não se esqueça de fazer a leitura da anotação. Na página 39 e 40 está escrito com mais detalhes essa história, certo? Então, fique com Deus e mais tarde a gente tem a orientação na chamada de vídeo ao vivo com vocês, certo?